feio. A vagina é feia, o corpo nu é feio, eu tinha vergonha do meu corpo. Era muito complicado, assim, a cabeça completamente disfuncional, as ideias tudo muito doloroso. Então eu fui começar a ter essas experiências de liberdade e de me sentir à vontade dentro do meu corpo já depois de todos esses anos aí de relacionamento abusivo, e dos outros relacionamentos que eu tive depois, foi quando eu comecei a ver o que eu queria, o que eu gostava mais de fazer com o outro, o que eu gostava mais de receber do outro. E foi uma baita trajetória, assim, uma puta trajetória. E publiquei esse livro de contos eróticos. E esse livro de contos eróticos foi outra polêmica na minha vida, assim, porque eu já tinha sido bem aceita como escritora. Por causa do Boca de Cachorro Louco. Ele foi um livro que abriu as portas da cena literária cearense pra mim. Inclusive, é nacional, assim, eu pude visitar outros estados, eu dei entrevista no jornal, em algum jornal da Globo aí, falei em várias oportunidades, em vários eventos, eu falei sobre violência doméstica, sobre como eu fiz a transposição dessa história dolorosa da minha vida para um livro. Então tava legal, eu tava com um público leitor, as pessoas me convidavam para os eventos, mas a partir do momento que eu decidi falar de erotismo, de sexo, de gozo, de desejos, as coisas começaram a mudar. Então eu comecei a sentir uma resistência imensa das pessoas para isso, porque o pessoal gosta de ser feminista e progressista e etc, só até a página 2, né? Quando a mulher começa a realmente querer falar dos seus desejos, aí já começa aquela putaria. Não, isso aí já não é uma boa escritora. Nem leu o seu livro, não leu os contos, mas começa a desqualificar a sua escrita com base no tema. E isso porque você é mulher, porque se você for um homem, tá tudo bem escrever contos eróticos, erotismo, pornografia, enfim. Então, aí começaram as críticas, colegas da escrita começaram a se afastar de mim por causa do orgasmo santo, e mesmo assim eu consegui financiar esse livro, foi um financiamento coletivo, na época a gente arrecadou mais de 10 mil reais, eu publiquei o livro, ficou lindo, eu adoro esse livro, mas foi, assim, outro transtorno como escritora, porque o pessoal me criticava, eu recebia e-mails me xingando, sabe? Uma coisa inacreditável, assim. Mas o orgasmo santo é o quê? Um conto erótico meio vinculado à religião, alguma coisa? Por que é o santo? Por que é um orgasmo santo? Bom, vocês já estão a par da minha trajetória religiosa, né? Da minha formação cristã, cheia de culpa, com os seus traumas, enfim. E quando eu comecei a escrever sobre o que eu queria e já não tinha mais o peso da culpa, do medo de ir pro inferno, eu comecei a usar o texto sagrado, a Bíblia, como texto literário. Ele deixou de ter esse viés santo no sentido celestial para se tornar, para mim, realmente um texto mundano, escrito por homens, que tem o seu valor histórico, o seu valor ficcional também. E aí, eu li muito a Bíblia, tá, gente? Quando eu era crente, eu devo ter lido pelo menos aí por baixo umas 3 vezes a Bíblia completa. Não. Eu lia, eu estudava, eu recitava capítulos decorados da Bíblia na igreja, Caramba, tá? Você pode até debater Bíblia se precisar, então. Vou marcar um debate desse também. Marca debate da Bíblia aí. Mas aí vai ser só dedo no cu e gritaria, confusão total, né? Porque a Bíblia, gente, ela tem tantos problemas ali. E realmente aquilo que a gente estava conversando antes de entrar aqui, né? O pessoal, cada um vai interpretando da forma que acha mais conveniente. Então tem um mandamento ali que, sei lá, você não pode comer carne de porco. Tá todo mundo comendo carne de porco. Que não pode cortar os cabelos. Todo mundo fazendo os cortes mais legais. Mas não, porque isso não é mais pecado, não. Mas então por que transar fora do casamento ainda? E aí tem, enfim... Mas esse é pecado mesmo. Mas tem isso na Bíblia mesmo? de não poder cortar os cabelos? Tem isso na Bíblia? Tem. Eu não sabia, não. Eu nunca li a Bíblia, assim, inteira. Tem várias coisas. Tem até sobre tecido, se você procurar, você encontra, sei lá, que você não pode
provavelmente no Antigo Testamento, É no Velho né? Testamento que é isso, né? alguma coisa de misturar 2 tecidos diferentes, enfim. Pois é, e aí os evangélicos, eles consideram, assim, Jesus na Bíblia, porque os católicos falam que Jesus veio para revogar todas as leis, né? E que Não, os aí evangélicos... o que valia no Velho Testamento deixa de valer no Novo Testamento, que Jesus é a nova lei. Não tem isso Os aí? evangélicos fazem isso também, né? Por isso que ninguém arranca mais olho de ninguém, não tem mais sacrifícios. Mas ainda não pode cortar o cabelo? Mas Ainda não pode comer carne de porco? Existem versículos no Novo Testamento que são bem conservadores. Corroboram assim. com isso também? De a mulher ter que cobrir a cabeça com um véu quando ela vai se apresentar ao Criador. Eu não sei se isso especificamente tá no Novo Testamento, mas, por exemplo, que a questão do divórcio, isso tá no Novo Testamento. A própria questão da mulher ser submissa ao homem, né? Ao marido também. Então... Mas será que isso não é a interpretação da igreja evangélica que ela tem sobre a Bíblia? Sei lá, eu te pergunto sobre isso, por exemplo. A gente troca muita ideia com o Padre Fábio aqui no Três Irmãos, né? Cara, e o Padre Fábio é um padre que, tipo... Cara, não tem esses rolê com ele não, sabe? Olha, eu vou falar uma coisa sobre os católicos, principalmente os padres, que eles têm, e que é uma vantagem imensa com relação aos evangélicos, principalmente os da minha igreja, por exemplo. Os padres estudam. Eles estudam, eles leem efetivamente, né? E eles leem não só a Bíblia, mas vários outros livros. Então, eles estão a par de fatos históricos, né, de outros acontecimentos sociais. O que é um problema nacional isso daí, né? Que, tipo, o tempo que você demora pra formar um padre na igreja, 12 anos pro cara sair e poder ter sua igreja ali... Hoje você faz pastor a cada 3 meses ali, é uma fábrica de pastor. Assim, todo mundo tá pregando e tá ferrando com o Brasil. Que já nasce pastor, ele é mirim. Nem fala desse que já sobe um ódio Padre aqui só vira padre com 30 anos. O pastor, ele é pastor com 10. Não, o pessoal já nasce falando em línguas, né? Já sai xerebeca canta, não sei o que, da barriga da mãe. Você já falou em línguas na igreja? Nunca. Você acabou de falar. Mas eu tô zoando, né? Mas o testemunho cedeu. É porque tem esse xerebecanta, tem essa nébia, xerebecanta, não sei o quê. O testemunho cedeu lá dentro, lá. Eu fazia testemunhas lá na frente. Gente, eu recitava versículos da Bíblia. Versículos não, capítulos inteiros da Bíblia. Eu recitava, né? Eu ia lá na frente, tudo decoradinho e Mas falava. quando você dava testemunho lá na frente, era pra testemunhar milagres que aconteceram na sua vida, né? Graças alcançadas, né? Mas assim, eram coisas, sei lá, agradeço a Deus porque fulano tava doente, e sabe? As pessoas realmente se curam, ficam doentes e ficam bem. Algum pastor mexeu com você lá dentro da igreja? Nunca fui assediada. Olha, o que acontece bem, assim, que são coisas que não dá pra disfarçar, são os olhares. Olhar é uma coisa complicada, a gente percebe quando a gente tá sendo olhada, assim, né, de uma forma diferente. Então, acontecia, assim, de às vezes um cooperador lá na congregação chama cooperador. Cooperador de jovens, cooperador de adultos e ancião. Dessas três categorias, o ancião, ele é mais, a autoridade, assim, máxima, né, em termos de representatividade dentro da igreja. E aí, às vezes, aconteciam uns olhares esquisitos, assim, que dava pra perceber que você estava sendo sexualizado de alguma forma. E imagina, todo mundo vestida, né? Cabelo compridão, as roupas muito bem vestidas também. No máximo, uma sainha acima do joelho. E mesmo assim acontece isso, porque é uma comunidade muito reprimida. É muito reprimida, né? E agora entre os jovens, não. Entre os jovens já rolava um pouco mais de tudo. Eu me lembro... Pode contar coisas quentes, picantes aqui? Conta aí, pô. Eu me lembro que quando eu era adolescentinha, eu namorei um menino da igreja. Ele era músico. E é o máximo namorar músico, né? Porque tem o status dentro da igreja e tal. Um músico não é um irmãozinho normal. São os artistas dentro da igreja, né? E ele tocava saxofone. E o saxofone também, tá? Considerado, assim,
um baita instrumento. As mulheres, inclusive, outra coisa machista que rola dentro da CCB é que as mulheres não podiam tocar os outros instrumentos, só o órgão. Então, a gente tem o órgão, as mulheres organistas, e os homens tocando violino. Flauta pode também, mulher, não? Olha, aqui no Brasil, para que as mulheres possam tocar alguma coisa além do órgão, é preciso que seja bem escassa, assim, né? Que os músicos sejam bem escassos. Que não tem porque eu sei que no exterior rola, tem algumas unidades aí, algumas igrejas em que as mulheres tocam violino, por exemplo. Mas isso é porque não tem a quantidade de homem que faz. Agora, aqui no Brasil, se você entrar, por exemplo, a maior congregação que a gente tem, eu não sei se ainda é essa, mas a central, aqui no Brasil, ela fica no Brás, aqui em São Paulo. E aí, você entrando lá, você vê, tem o órgão, e algumas meninas ficam revezando ali, porque às vezes tem muitas organistas, e tem a orquestra com os homens, né? Então, eu namorei, quando eu tinha 12 anos, foi o meu segundo namoradinho, um menininho da igreja, e todo mundo muito certinho, muito bonitinho, ia pra igreja, orava, não sei o quê. Só que quando a gente ficava sozinho, a gente queria beijar, a gente queria fazer coisas. E quando você beija, você quer fazer outras coisas além de beijar também. Isso é natural, né, gente? Você tá ali com sua namoradinha, seu namoradinho, e a gente ia fazendo outras coisas. Então tinha o toque, colocava a mãozinha dentro da cueca, colocava a mãozinha dentro da calcinha, chupava um peitinho, né, fazia uma masturbaçãozinha. E eu me lembro que a gente era tão desesperado, porque não podia fazer essas coisas apropriadamente, que a gente fazia em situações totalmente inadequadas. Sei lá, tava com a minha família na sala e meu pai aqui assistindo televisão, um filme, alguma coisa, colocava as almofadas aqui em cima do colo, ó, e batia umazinha aqui, sabe? Tipo... Do lado do seu pai. Do lado, meu pai aqui na frente. Isso é sacanagem. Putaria, né? Não, é ridículo. É ridículo, assim. Eu acho violentíssimo que 2 adolescentes tenham que submeter a um negócio desse. Porque faltavam situações, né? Ninguém ficava sozinho. Quando ficava, era um Deus nos acuda. E assim, não existe isso de você dizer que o jovem, o adolescente, ele não tem desejos sexuais. Ele tem, e tá num momento assim, ó... hormônio, né, velho? Loucura. Tipo, aí você vem, porque se masturbar é pecado, porque transar é pecado. Gente, o prejuízo que isso causa à vida dos jovens. Aí acontece o quê? Casam muito cedo, né? Casam virgens, os casamentos não dão certo, tem muita gente se divorciando. Agora eu nem sei como é que tá, deve estar talvez pior, né? Porque esse mundão aí todo digital, cheio de redes sociais, o pessoal se conectando o tempo inteiro pelo Instagram, porque na minha época de casamento não tinha Instagram, nem WhatsApp, era SMS. Então era muito mais difícil você ficar engatando em outras paqueras, outras situações de flerte, estando casada, né? Diferente de hoje. Você encontra a pessoa no Instagram e aí, não sei o que, e dá em cima mesmo, seja casado, tenha namorado, não sei o que. Tem a galera agora não mono, a galera dos relacionamentos abertos, então as coisas estão bem mais ameaçadoras pro jovem cristão do que na minha época. Como é que é a rede hoje de relacionamento aberto? Você que vive mais intensamente lá, relacionamento aberto, casado ou não, o que é que mais prevalece numa rede hoje social? Ou não tem, eu acho que é a monogamia ainda. Ainda é? A monogamia e o chifre, né? Porque as pessoas traem, gente. Isso é fato, né? Eu nem faço julgamento de valor com nada disso, porque, como vocês sabem, eu já me desvinculei do rolê da culpa cristã há muito tempo. Eu acho que as pessoas deveriam honrar os seus acordos. Sim. Porém, não julgo quem se meteu um chifre, se não meteu. Eu sou completamente contra questões de violência, assim. Você manipula a sua esposa pra ela achar que ela é louca, e enquanto você realmente tá metendo um chifre. E, principalmente, eu abomino pessoas que não têm cuidado com a sua saúde, sabe? Então, vai lá, trai, não usa camisinha, leva um IST pra dentro de casa... E eu falo isso com o meu companheiro. Eu olho, você quer ficar com outra pessoa? Fique com outra pessoa. Mas não me traga um IST. Então se cuide. A gente tá sempre com os exames em dia. Vamos usar um preservativo. Eu acho que tem que ter esses cuidados. Você tá nesse ponto, assim, da sua vida.
Sim. Faça o que você quiser, não tem problema, só me respeita. Eu tenho uma questão bem séria com esse lance das doenças, assim, né? Então, se trouxer uma infecção sexualmente transmissível, eu mato. Claro, eu falei, eu não admito. Claro, eu não admito. IST não dá. Aí, né? Eu prefiro que você chegue no outro dia e fale, putz, comi uma fulana aqui, tô apaixonado. Aí, pode ser que doa, né? Pode ser que eu queira ver se eu quero comer a fulana também. Só que, assim, IST não dá, gente. E você fala, não, transei com uma pessoa ali, não tive cuidado, vou ter que dar um tempo aqui, até fazer uns exames pra ver como é que eu tô. Como é que você vai ver isso aí? Eu ia ficar brava também. Porque não ter cuidado não é só por mim, sabe? É pela pessoa que eu amo também. Eu já contei pra vocês que eu reviso textos, né? Agora eu não tô revisando nada porque eu não tenho tempo, mas eu já revisei desde 2010 até, sei lá, o ano passado. Eu revisei muita coisa. E eu já revisei muita coisa, gente, da área médica. E enfermagem, enfim. E é muito impressionante As estatísticas são muito impressionantes de pessoas casadas, relacionamentos monogâmicos, que pegam infecções às vezes. Não, sim, mas ele foi honesto com você, você entende? Tipo, é porque as pessoas fazem merda. Mas não é a questão da traição em si, é de ficar doente, não, sim, sabe? Mas é tipo assim, as pessoas fazem merda. Ele tava bebendo num bar, ficou bebaço, viu uma mina ali e tava com muito tesão na hora, transou com ela. Ele virou no outro dia e falou assim, ó, velho, eu fiz merda, eu fiquei com alguém, e não é a merda de ficar com outra pessoa, é a merda de não ter se cuidado, ó, não me cuidei. Vamos dar um tempo aqui, dar uns dias, porque eu vou fazer uns exames e se estiver tudo bem, a gente volta a transar sem preservativo, tudo, né? Só por enquanto pra ver como é que vai dar o resultado disso daí. Eu acho que ele foi honesto pra caralho. Foi. Eu ficaria brava mesmo. Mas ainda assim você ia ficar brava, né? Eu ia. Eu tô perguntando isso aí, é porque assim, esse dia eu tava falando com os meninos aqui. Eu vi uma série que tava passando na Globo do poliamor, onde as pessoas iam pra dentro de um reality, né? E iam casais e solteiros. Olha, eu tenho um casal de amigos, hein, que participou desse reality. Foi o da Débora Seco? Bacana, da Débora Seco, E foi da hora, assim, eu achei que foi uma baita experiência interessante de observar. Por quê? A intenção do reality era formar poliamor dentro do reality, né? Você tinha que formar lá um trisal lá, e quem formava, beleza, ganhava o prêmio e tudo, dava tudo certo. Cara, dá problema pra caralho. Mas muito. Dá problema demais. E assim, inúmeros tipos de problema. Porque, e aí chega na conclusão final, você fala assim, pô, monogamia é foda, é um saco. Mas achar que o poliamor é a solução de tudo e que vai dar certo, não é. Porque ser humano treta o tempo todo. O ser humano, ele entra em contradição o tempo todo. Sabe? A ponto da menina virar lá no reality e falar assim, eu não tenho problema de você transar com ela, mas você tem que me avisar antes de transar. Eu não... entendeu? Tá disposta ao poliamor, mas você tem que me avisar. Mas existem as burocracias ainda, é minha propriedade nessa hora, assim. Ou tipo assim, você pode fazer o que você quiser com ela, não precisa me avisar nada, mas não faz de um jeito que você tá querendo se esconder de mim, não. Porque se eu achar que você tá querendo esconder de mim, aí eu vou ficar chateada. É porque ainda assim, as pessoas que se envolvem nesse tipo de relacionamentos, elas têm as suas inseguranças também, né? Sim. Tem as suas questões emocionais. Então, realmente, rola um cuidadão aí, né? Uma pisadinha em ovos e tal. Ou sei lá, teve um cara também que, tipo, ele queria muito formar um trisal, mas só podia ser ele, a companheira e mais uma mulher. E outra mulher, né? Isso é bem comum, tá? E o dia que o cara pegou a mulher dele na frente dele, ele ficou putaço e queria sair do programa. Ele queria sair do programa, assim. E outra coisa, olha o tanto que é embaçado isso daí. Porque o cara pegou a mina dele e geral viu que ele tava putaço e geral começou a zoar o cara que tava putaço. Fizeram bullying.
Entendeu? Ainda rolou um pulinho depois. Ou seja... Você viu também o programa? Não. A galera que tava lá da geral... Ainda não tem maturidade pra isso. Acho que é muito complexo. Não, mas é interessante, porque você vê... Pra mim. Você vê que dá BO pra caralho, meu irmão. Dá BO pra caralho, velho. Sério. Você cuidar de um relacionamento com uma pessoa já é difícil. Se você associar outros fatores, outros pensamentos, outros desejos numa relação só... É óbvio que é mais complexo. É muito mais. Eu concordo com vocês, tá? Eu, por exemplo, eu acho que eu não conseguiria me relacionar com duas pessoas ao mesmo tempo. Assim, de ter uma relação. Tenho meu marido e um namorado, ou uma namorada. Mas eu sou super a favor do sexo casual. Não, e outra coisa assim, cara. Tipo assim, uma coisa é mil maravilhas a hora que você tá vivendo dentro do resort lá, que é a primeira parte desse reality. Agora vai pra casa. Tá todo mundo no resort, negócio 5 estrelas, spazão, praia, piscina... Aí a hora que passa dessa parte... Sabe que todo mundo que tá lá quer dar uma trelada, vai dar a hora que parte, assim, ó, formou o trisal, agora vocês vão viver dentro de casa. Vai pra casa. Meu irmão, e aí o negócio começa a dar muito mais treta do que dava na época do resort, entendeu? A ponto de, tipo assim... A ponto, tipo assim, tá a Kai e o companheiro dela já há um tempão já. O terceiro que entrou na relação... O companheiro começa a defender ela, por exemplo, e aí a K fica putaça com esse negócio. Tipo assim, uai, qual que é a sua? Nós já tá junto há muito tempo e você agora tá pendendo pra ela aqui? Ué, que consideração que é essa comigo e tal, entendeu? Véi, dá muita merda. Quer dizer, mesmo os poliamorosos também têm ciúmes. Exato. Inseguranças. É muita coisa pra minha cabeça, ia ser muita coisa mesmo. Eu já acho complicado administrar o relacionamento com uma pessoa, assim, porque é tempo. Né? É o tempo de você exercitar o seu afeto. Tem que passar um tempo de qualidade com aquela pessoa que você ama. Então, acho que eu também não ia conseguir administrar, E outra coisa que é um problema, assim, sei lá, se não tá dando certo, por exemplo, a psicanalista lá, desse reality, se o trisal não tá dando certo, o problema é você. O problema é você que tá impedindo esse trisal de dar certo. Porque você tá com crenças monogâmicas na sua cabeça que você não quebrou elas. Você tem que quebrar essas crenças, que é algo de uma sociedade patriarcal que tá enraizada em você. E a hora que você quebrar essas crenças, aí vai dar certo. Mas o problema, se o trisal não dá certo, é você. Aí é complicado, você que tá errado. Porque são séculos de ordenamento cristão, monogâmico, com aquele núcleo familiar... É difícil, eu nem sei o que se passa assim na cabeça do povo, deve ser uma dificuldade muito grande, mas eu acho o máximo, tá? Eu confesso que eu acho muito foda, assim, as pessoas que conseguem ter essas relações mais livres mesmo, mais tranquilas, de conseguir ver, por exemplo, o parceiro beijando o outro ali na frente, eu acho o máximo.